Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar. A paz do Senhor Jesus a você que nos acompanha aqui no canal Caped RP, a todos os professores, superintendentes, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala, Diácono Tiago Lima, e nós vamos nesse vídeo, nessa oportunidade, falar da lição de número 11 da Sala dos Jovens, a qual leva o tema A Cura Divina no Ministério de Jesus Cristo. Já falando a respeito da nossa lição, o texto do dia: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53:4. A nossa síntese, eu já gostaria de destacar 3 pontos que ela traz, dizendo que Jesus, para todas as necessidades e doenças, Cristo é a solução. E a síntese destaca as doenças da alma, né? Como seriam essas doenças? As doenças do corpo nós sabemos, né? Paraplegia, cegueira, paralisia, surdez, né? Mudez, câncer, etc. A doença da alma, a doença psicossomática, é a doença da alma que se transmite para o corpo. Então, psicossomática vem do grego psique, psico, alma, né? E soma, corpo. Então, tudo de tratamento de doenças ocasionadas por algum problema emocional como tensão nervosa ou depressão, né? E também as doenças da mente, que seriam o quê? A esquizofrenia, né? E outras psicoses. Então, são doenças psicológicas graves que afetam cerca de 23 milhões de pessoas em todo o mundo e são geralmente caracterizadas por distorções de pensamento, percepção, emoções, senso de identidade e comportamento. Então, na nossa síntese, a gente já pode trazer algo que possa somar na sua aula, né? O que são as doenças da alma e o que são as doenças da mente? Porque as do corpo nós já conhecemos, sabemos bem, tanto pelas leituras e como são elas. Passando então para os objetivos da nossa aula, que é apresentar a origem bíblica das doenças, né? O segundo ponto é demonstrar a possibilidade de relação entre salvação e curas. E o ponto 3 aqui dos nossos objetivos seria refletir sobre o ministério de cura de Jesus. Na nossa interação, eu gostaria de destacar com você o seguinte: avaliação e autoavaliação do trimestre, tá certo? Avaliar o processo de aprendizagem, essa é a meta. Na nossa orientação pedagógica, eu destaquei também alguns pontos aqui. Do próprio texto da orientação. Questione quando foi que tiveram uma experiência de orar por um enfermo. Isso é muito importante, porque nós vivemos em um contexto, digamos que, muito teórico, né, em partes. Então, seria importante nessa aula, interessante para você e os alunos, se identificarem nessa questão. Né? Quando foi que tivemos uma experiência em orar por um enfermo? Como foi? Foi negativa, positiva? Talvez na preparação da sua aula, a escolha de alguém para falar algo enriqueceria a sua aula e daria um sentido para que você pudesse trabalhar o seu tempo, né? E trazendo aos alunos algo interessante realmente que vale a pena ser parado para ouvir a pessoa e enfim. E também na orientação pedagógica eu destaquei a seguinte situação: faça uma oração com todos para que se confirme a palavra de Cristo sobre a vida deles e que sejam usados nisso. Precisamos despertar nossos alunos
Nós passamos na sala de aula ensinamentos, nós passamos na sala de aula versículos bíblicos, contextos bíblicos, nós falamos das histórias, nós falamos dos princípios, mas nós precisamos também trazer algo que realmente some a sua vida cotidiana, algo que realmente evidencia a palavra de Cristo na vida dos nossos jovens. Tanto dos nossos jovens aos nossos irmãos. Um professor da escola dominical, ele deve de entender que a sua vida é assistida para que possa sempre glorificar a Deus. Bom, nosso texto bíblico, Lucas 4, 16 ao 22, o ponto aqui chave é o verso 18, e 19, que vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí tem todo o contexto por trás dessa afirmativa de Cristo, lendo a lei dentro da sinagoga. Para a introdução, eu gostaria de fazer aqui perguntas. Eu observei que em muitos momentos do nosso trimestre, um trimestre riquíssimo, falando de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e em alguns momentos nós estamos falando da soteriologia, da justificação, e de repente vamos falar de cura. O ministério de cura de Jesus. E assim, essa questão nos traz mais a praticidade da leitura e do entender as questões onde Jesus curou, Mas, na introdução, eu coloquei assim, minhas perguntas. O que estamos fazendo para que doentes sejam alcançados pelo milagre da cura, pelo poder de Cristo através da nossa fé? Estamos realmente de uma maneira eficaz, essa fé que nos traz aqui, essa fé que nos leva a adorar a Deus, e todo o contexto de ser realmente crente, ela tem efeito sobre isso? Porque Jesus falou, Jesus falou, olha só, e eu separei aqui uma passagem em Marcos, capítulo 16, 17 e 18, nos diz assim, capítulo 16, verso 17 e 18. E estes sinais seguirão os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, nós estamos falando de qual fé? Do enfermo ou a nossa fé? Quando nós vamos olhar na revista, o ponto final 3, vai falar e vai trazer a história, eu vou destacar essa história, a história do paralítico de Cafarnaum. Jesus, quando desce-se a maca na casa onde ele estava, Jesus fala algo que me chama a atenção. Jesus vê em seus amigos a fé, e não vê a fé no paralítico. O paralítico recebe a cura e a salvação, mas a fé, Jesus vê em seus amigos que o levaram até Cristo. Nós precisamos ser esses amigos, e essa fé precisa movimentar esse milagre. Amém? Bom, então pulando aqui, indo já para o primeiro ponto da lição, vai tratar do primeiro ponto, vai falar assim, a origem e a natureza das enfermidades. Então, qual é a origem e a natureza das enfermidades? É muito claro, é muito óbvio, é o pecado, O pecado, quando Adão cai, e aí vem toda aquela história de Adão na sua queda, a queda de Adão, e aí ele sai, ele é expulso, Deus fala com ele, fala com Eva, fala com a serpente, e aí sim as coisas acabam tomando esse rumo, e cá estamos nós, E cá estamos nós vivendo Romanos 3, 23. Então eu quero destacar com você, professor, Romanos 7, 5 e 6, que nos diz assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Tá certo? Então, qual é a origem bíblica das doenças?
o pecado. Ok? Ponto 2 do capítulo 1 vai falar das enfermidades do corpo. E aí a revista destaca a história de Jó, que foi oprimido por uma enfermidade de origem satânica, né? Nós sabemos a história, lendo o começo do livro de Jó, capítulo 1 e 2, vamos entender claramente que foi uma tentativa do inimigo, do próprio inimigo, fazer com que Jó, aquele que adorava com excelência, aquele que respeitava sobretudo Deus e a sua soberania, o inimigo vem e se apresenta, e Deus permite que aconteça algo na vida de Jó, né? E em tudo, por uma vez e na segunda vez ainda, Deus testifica positivamente a respeito da integridade de Jó. Né? E também falamos aqui do cego de nascença, né? Uma vítima de doenças que alcançou graça diante de Jesus, lá em João 9, tá certo? Então, enfermidades do corpo. Nós vamos falar das enfermidades do corpo. Tem a enfermidade que ela é algo que é ocasionada pela ordem de demônios. Mas agora, enfermidades do corpo são igual. Jó não foi algo, ainda que por toda a investida do inimigo, né? Mas ele se sobressaiu. E o cego de nascença, ele nasceu com essa incapacidade, e até mesmo o lamentável caso de Mefibosete, né, que por um descuido ali do servo que pegou aquela criança e se escondeu, saiu fugido naquele momento de ataque do inimigo, caiu pro chão, né, caiu no chão e aí veio a ficar com os pés e não poderia se movimentar. Tá certo? Então, só para fechar o último ponto aqui, as múltiplas origens, né, de algumas doenças físicas devem levar-nos, todavia, a uma vida de comunhão intensa com Deus. E, assim, a grosso modo, ouvindo, nós não podemos deixar com que as doenças, quando chegarem, se chegarem, espero que não, em nome de Jesus, mas esperarem que elas cheguem para que nós nos buscamos mais a Jesus. Jesus tem cura. Jesus cura, Jesus transforma todo um quadro clínico, mas não precisamos esperar que essa situação chegue em nossa vida para que nós possamos então buscar a Jesus como se deve. Ao ponto 3 do capítulo 1, enfermidades da mente, né? Nós já falamos da esquizofrenia e outras psicoses, né? Lá no começo. E aí o texto diz assim, olha só, o texto da revista, a Bíblia não é um manual de psicologia, tá certo? Então, se de repente você, professor, é talvez um estudante da psicologia, cuidado, a psicologia com certeza tem seus benefícios, estudar é muito bom, aprender é excelente, mas é interessante que ficamos com as coisas da Bíblia, o que está na Sagrada Escritura. Às vezes não, eu creio que trazendo coisas da sala de aula, da faculdade e colocando como um ponto de ensino, uma base para ensino dentro de uma escola dominical, algo que não está na Bíblia, eu acho isso um terreno um pouco poroso para se andar, tá certo? Então fique ligado nisso. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, busque a Deus em oração, com certeza na hora você vai ter ali conteúdo. É lógico que há preparação antes, mas você entendeu, né? A questão de estar preparado biblicamente, sua base, sua aula precisa estar embasada na Bíblia. Aí destacou-se aqui na revista o caso de Amon, né, e Tamar, que aí, quando acontece tudo, quando toda a trama, toda a história se desenvolve, ao final dela, ao final não, antes de fechar isso tudo, o que Tamar fala para Amnon? Ela diz assim, olha só, em 2 Samuel, capítulo 13, verso 12 e 13, porém, ela disse, olha só, ela lhe disse, não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel.
Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Olha só, uma pessoa prudente falando e um homem já com a enfermidade da mente. Vê aonde está a enfermidade da mente? É quando ele começa a passar por quase que aquilo que a gente chama de uma loucura, né? Uma loucura. E ela mesmo diz, você será como um louco aqui. E aí o fim da história trágico, onde um irmão mata o outro, né? E daí a lição também destaca, ou aquilo que Paulo chama de tristeza para a morte em 2 Coríntios, capítulo 7 e verso 10, que nos diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, para a qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu trouxe aqui algo que eu vou ler, um trechinho rápido, mas bem interessante com relação ao o que é o arrependimento e o que é agora o remorso, né? Então, o sofrimento por nossos pecados pode resultar em mudanças de comportamento. Muitas pessoas sentem tristeza, né, apenas pelos efeitos de seus pecados ou por terem sido surpreendidos pecando. Né? Então, este é o sofrimento sem arrependimento, ok? Compare remorso e o arrependimento de Pedro com a amargura e o ato suicida de Judas, olha só. Né? Ambos negaram a Cristo. Um se arrepende e foi restaurado à fé e ao serviço. Quem foi Pedro, né? Um dos pais da igreja, o pastor da igreja primitiva, e depois o outro tirou a própria vida. Então, é difícil sermos confrontados em virtude de nossos pecados e ainda mais difícil livrarmos-nos deles. Paulo elogiou os coríntios por terem esclarecido uma situação especialmente problemática, né? Você tende a ser ofensivo quando confrontado? Essa é uma pergunta importante. Não deixe, olha só, não deixe que o orgulho o impeça de admitir seus pecados, tá certo? Aceite a correção como uma ferramenta que auxilia em seu crescimento e faça tudo o que puder para corrigir os problemas que lhe são apontados. Então é algo que nós podemos também trabalhar na sala, tendo em vista que foi um contexto onde a revista mesmo nos chamou a atenção a isso, tá certo? E depois, com essa questão da doença da mente, né? Nós estamos falando, olha só, enfermidades da mente, o texto vai falar um provérbios bem interessante, que é: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido quem o levantará? Ou seja, né? Aquele que está ainda em condições de pensar e os seus pensamentos centrados a possibilidade de se restabelecer. Agora, aquele que está com o espírito abatido, quem o levantará? Nós precisamos estar sempre com os nossos olhos fitos no Senhor, tendo em vista que Ele tem a melhor promessa e a melhor proposta de todos os tempos. Jesus, com muito amor, se ofereceu, morreu por nós, né? Na lição passada estudamos a justificação, nós estudamos a adoção, a perseverança, e é algo muito sublime. Então nós precisamos estar o quê? Fitos nele, porque o inimigo, como eu já disse em sala de aula e sempre gosto de dizer, ele não está brincando. Eu disse isso aos jovens umas aulas atrás, que enquanto nós estamos pensando em férias, o inimigo ele está pensando em como vai fazer mais e mais malefícios em nossas vidas. Então nós precisamos ficar muito atentos. Bom, capítulo 2, a cura divina como parte da salvação, né? Então nós vemos Naamã e o mergulho na fé. Isso é o mergulho na fé, né? Antes dele ainda, eu quero só destacar um versículo aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, que diz assim, ó: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados.
tá certo? Então, a cura divina como parte da salvação, né? Nós vamos falar isso tratando a história de Naamã, que foi um homem importantíssimo na sua época, né? Onde sofria de uma doença terrível, né? A lepra, e através de uma menina, na sua simplicidade, foi alcançado. Olha só, disse a menina: se estivesse lá na minha terra, em Israel, há profeta, há homem de Deus para que curasse, né? E ele procura, chega todo aquele contexto da história, né? E aí fica ali sentido, ofendido, porque não foi bem recebido pelo profeta, mas aí existia um amigo realmente ali, onde o aconselhou, e ele realmente pôde cair em si e dizer: puxa vida, né? Caminhamos tanto e não vamos fazer nada. Então foi. Quando ele foi, né? Às vezes nós achamos estranho o que Deus fala, o que Deus pede para que façamos. Achamos que isso é uma coisa sem pé e sem cabeça, mas é ali, justamente ali, que está o nosso milagre, né? Então, às vezes, nós precisamos o quê? De compreendermos mais as coisas de Deus. Algo que eu gostaria de destacar de Naamã. Naamã ficou irado porque a cura para a sua enfermidade parecia simples demais. Uma complexidade, e agora para ser curado é assim? É isso? Ele achou simples demais. Ele era um herói, esperava algo admirável, cheio de orgulho e de vanglória, né? Ele trouxe muita coisa na sua carga. Olha só, são pessoas que pensam que vão comprar a graça de Deus. A graça de Deus não se compra, ela está lá. É só desfrutar da graça de Deus, do milagre de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus. Então, cheio de orgulho e de vanglória, né? Não podia aceitar a simples cura por meio da fé. Coisas que pessoas lá de fora, que não proferem a mesma fé que nós, não compreendem. Algumas vezes as pessoas reagem à oferta do perdão de Deus da mesma maneira. Para alguns, somente crer em Jesus Cristo não parece suficiente para trazer a vida eterna. Obedecer os mandamentos de Deus não parece heróico. Olha só, parece que falta, porque Jesus já fez tudo. O que Naamã teve que fazer para ter sua lepra curada é parecido com o que devemos fazer, olha só que legal, devemos fazer para ter nossos pecados perdoados, humildemente aceitar a misericórdia de Deus e não deixe a sua reação ao caminho da fé mantê-lo afastado da cura de que tanto precisa. Precisamos então mergulhar na fé. Segundo ponto do capítulo 2 vai falar aqui a salvação e restauração da saúde, né? E aí eu destaquei aqui o texto em Mateus, né, 9:22, e Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Mateus 9:22. Né? Então, só algo que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: Jesus curou quando falou ou quando ela tocou? Tá? É algo que nós precisamos conversar um pouco com a Sá. Jesus curou quando falou com ela? Porque o que faz toda aquela multidão parar é o toque dela. É o toque, e lá em Lucas vai dizer que Jesus sente do seu corpo sair virtude, sair poder do seu corpo, poder que cura, né? Então, e aí o texto lá diz claramente que e ela sentiu no seu corpo o sangue já ter cessado, ou seja, foi curada naquele momento. Eu acredito assim, mas cabe aí diálogo. Tem pessoas que não, tem pessoas que falam que só houve a cura quando Cristo despediu, quando ele precisou falar com ela. Mas eu gosto muito da história que é contada em Lucas, no capítulo 5, porque dá um pouco mais de detalhes. Depois o texto vem falar de Marcos 10:52. E Jesus falando disse-lhe: que queres que faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Marcos 10:51 e 52.
Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nesse ponto. Algumas vezes nós clicamos aqui no YouTube, nós vemos vídeos, pregações e às vezes pessoas falam que Jesus era uma pessoa bem-humorada, tá? E pega justamente esse verso e diz assim, olha só, né? E Jesus falando disso, o que queres que te faça? E o texto diz, e o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Ora, e será que isso é humor? Será que isso é um ponto de humor de Jesus? Porque, afinal de contas, todos estão vendo que a pessoa é cega, que está ali clamando por Jesus, e agora, o que você quer que eu te faça? E aí o que ele faz? Ele dá uma gargalhada? E aí seus discípulos dão risada? Eu não creio dessa maneira. Eu creio que Jesus, em momentos difíceis para aqueles que o buscaram, um momento difícil, uma pessoa com uma situação, né, uma deficiência, cego, ouve falar de Jesus, que ele cura, ouve falar que Jesus cura pelas pessoas tocarem suas vestes, e agora o cego tem a possibilidade de chegar perto de Cristo, e Cristo vai fazer uma quase que brincadeira com ele. Eu não vejo isso, porque quando Jesus trata as coisas da sua obra, do seu ministério, do que ele veio para fazer, ele faz isso com muita seriedade, muita santidade. Então eu não vejo Jesus rindo, eu não vejo em nenhum momento essa questão de humor. Se Jesus foi um homem bem-humorado, como dizem por aí, eu acredito que em outros momentos, não sei quais, tá? Não sei quais, mas nesse ponto eu acredito que não. Tá? Jesus nunca faria humor com uma situação tão triste de alguém, tá certo? Jesus não é comediante, ele é Senhor e Salvador, amém? Então eu também anotei aqui no meu esboço assim, talvez em outros momentos, né? Ele deu uma boa risada com seus discípulos, né? Falando o que não sei, porque o reino de Deus não tem tempo para piada. Tá certo? E tratando-se de dizer que se Cristo era ou não um homem bem-humorado, eu acredito que isso não muda nada, tá certo? O que ele veio para fazer foi algo especial, único, né? E ele não ia ficar fazendo piada em um momento desse com os seus discípulos, e muito menos usando a deficiência das pessoas para que fosse um momento de humor, um momento de descontração, né? Em Lucas 17, do 15 ao 19, vai falar aqui, o versículo que eu destaquei foi, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, né? E caiu a seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, né? Um caso que parece que não houve salvação, que houve a salvação, somente a cura, né? Então, assim, a proposta da revista é falar aqui o nosso ponto 2, né, que é a salvação e restauração da saúde. Então, eu acredito que em todos esses pontos houve a salvação, tá, e a cura, tá certo? Eu acho que é difícil você ter um momento com Jesus onde a pessoa é curada e não recebe a salvação. Porque aí o que a gente vai fazer com a leitura da nossa lição de hoje? Fica difícil encaixar ela. Partindo então agora para o ponto 3 do capítulo 2, como deve um salvo cuidar de sua saúde? Eu vou destacar duas coisinhas então, nesse ponto. Como deve um salvo cuidar da sua saúde? Deve se cuidar, né? Deve se cuidar. Buscar fazer uma caminhada, buscar andar de bicicleta, buscar se movimentar, para que não perca a sua saúde,
Tá certo? Depois nós vamos ver aqui algo no final interessante a respeito de uma pesquisa. E para destacar aqui algo além do que o texto traz, eu coloquei aqui 2 versículos que diz assim o primeiro: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16 e também 1 Coríntios 6,19, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, meus irmãos, professores, superintendentes, alunos da escola dominical, Igreja do Senhor Jesus Cristo, é momento de cuidar da saúde, tá certo? É momento de cuidar da saúde e nós precisamos buscar hoje muitos recursos existem, né? Nós precisamos estar atentos e desfrutar, né? Fazer uso desses recursos para que tudo concorra para o bem, para a glória de Deus. Amém? Amados irmãos, então, agora nós vamos para o capítulo 3, né? Jesus cura os enfermos. Então, o ponto 1 vai nos dizer assim: a dedicação à cura dos enfermos não foi uma coincidência, né? Não foi uma coincidência, mas parte de um plano eterno, tá certo? Parte de um plano eterno. Aí no texto aqui vem falar, né? Estava profetizado em Isaías que o servo do Senhor exerceria um ministério de cura. E Jesus declarou o cumprimento das palavras do Antigo Testamento através da sua vida. Algo que eu gostaria de destacar com os irmãos para esse ponto é o seguinte: eu escrevi assim no meu esboço. Em nossa leitura, quem leu todo o contexto encontrou algo peculiar que vai nos falar a respeito do Velho Testamento. É claro que a leitura que Jesus faz no nosso texto base é a leitura que está lá no profeta Isaías e tudo. Mas algo interessante me chamou a atenção, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. As observações de Jesus sobre Deus optar por alcançar os gentios em vez de insistir com os judeus enfureceram o povo de Nazaré. Jesus sugeriu que seus ouvintes eram tão incrédulos quanto os cidadãos do reino do norte de Israel na época de Elias e Eliseu. Olha só, um tempo notório pela grande maldade do povo. Então, o que acontece ali no nosso texto, depois que terminamos ali o texto que a revista propõe, você continue lendo, leia todo o contexto desse capítulo, compreenda isso. Jesus cita 2 eventos, né, do Antigo Testamento em que os antigos, né, que os gentios pareceram obter, né? Então, um tratamento preferencial de Deus e de seus profetas. Puxa vida, como assim? Olha só como é que diz aqui o texto que eu coloquei aqui para observação. Enquanto os judeus com as mesmas necessidades eram ignorados, né? Então, tratando-se da viúva de Sarepta, a quem Elias ajudou, lá em 1 Reis 17, do 8 ao 24, e de Naamã, né, o sírio, que foi purificado da lepra. Já falamos do caso dele aqui na lição, né, que está em 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 19. Este é um dos pontos onde Lucas apresenta episódios de Jesus que o mostram como tendo sido igualmente interessado em todos os homens e não limitado pelos rígidos preconceitos dos judeus. Então, está aí um ponto que nos chama a atenção, né? Jesus fala para eles algo que aconteceu lá atrás, de curas que Deus concedeu aos gentios e não a judeus, em momentos tão difíceis da história de Israel, um momento de tanta apostasia e questões onde se adoravam outros deuses, né? E para os judeus ali naquele momento foi difícil de ouvir isso, porque esses judeus que ouviram nessa ocasião eram pessoas que defendiam a lei a todo custo, né? E dizer isso a eles é como que machucar, né? Como que cutucar a ferida. Mas aí dá para você trabalhar um pouco mais nesse assunto, lendo, relendo, pesquisando, e com certeza vai ficar bem interessante esse ponto
da nossa lição, né, que Jesus cura os enfermos, independente de quem seja, independente do povo, independente da etnia, da raça, Jesus cura os enfermos. Amém? Então, o ponto já diz, não foi uma coincidência, mas parte de um plano eterno, né, de um plano eterno de Deus. No ponto 2 do capítulo 3, então, Jesus, a única resposta para alguns enfermos, né? Nós precisamos destacar que para toda aquela sociedade contemporânea de Jesus ali, onde Jesus curou e manifestou o reino de Deus através dos milagres, não havia esperança, não havia para aqueles que estavam em situações ali difíceis, as quais Cristo curou, para eles não havia. Para eles havia simplesmente o cumprimento da lei, onde os afastava da vida da sociedade, onde os afastava de qualquer contato com os seus familiares, enfim. Existem, né, situações onde as pessoas, quando chegavam ali o leproso, ele tinha que chegar falando e tal, mas isso são em casos, não são corriqueiros. Eles eram separados da cidade e ficavam em seus lugares ali, né, até onde, em Lucas 17, está justamente numa situação dessa. Jesus está passando por um determinado local onde os leprosos vêm de longe e o chama, né? E é o caso da cura dos 10 leprosos, onde o samaritano volta e adora Jesus. Mas, então, Jesus, a única resposta para alguns enfermos. E eu pergunto a você, é diferente disso hoje? Né? É diferente? Não, não é diferente. Existem pessoas hoje, agora, nesse momento que eu estou falando, nesse momento que você está aí assistindo o vídeo, preparando sua aula, pessoas que estão em fases terminais, pessoas que estão no último suspiro. Isso é triste, mas Jesus é a resposta. Jesus é a resposta, sempre será. Ainda que não aconteça nada, Jesus é. Ele nunca vai deixar de ser a resposta. E para alguns enfermos, se Jesus for manifestado ali, a cura vem. Se for da vontade de Deus, da vontade de Cristo, a cura vem e o nome dele é glorificado. E para aqueles que estão aqui nessa proposta da lição, a única resposta para eles era Jesus. A única coisa, o que eles tinham para que fossem curados era esse milagre que Jesus estava fazendo, né? Como se diz, esse reboliço que Jesus estava fazendo na terra naquele momento, onde ele passava, acontecia milagres, acontecia coisas maravilhosas que o povo, né, a sociedade, transmitia isso com muita alegria. Então, existia essa esperança de que Cristo agora, ele vem aí, então vamos clamar mais alto. Ele vem por aí, então eu vou por trás. Né? Então, talvez há situações e nós precisamos analisar isso com os nossos jovens e fazer eles entenderem de que o quão é importante estar prontos com Cristo, através de uma oração, poder aí Deus fazer um milagre na vida de um enfermo. É maravilhoso, isso é tremendo. Amados, ainda eu queria falar aqui, eu mencionei a respeito de uma pesquisa, logicamente não vou ler todo o contexto aqui, o conteúdo, mas uma pesquisa que é o seguinte, eu busquei aqui, os dados do Ministério da Saúde mostram que o perfil nacional da mortalidade se modificou nos últimos anos, né? Então, vem aqui falando das doenças que mais matam no Brasil atualmente. Essa pesquisa, ela está disponível na revista Exame de 2018. Não me lembro o mês aqui, mas ela está disponível assim. Essa pesquisa, olha só o que estava escrito lá na matéria, né, da pesquisa. Então, a maior preocupação é que esse número crescente de mortes deriva principalmente do atual estilo de vida da maioria dos brasileiros. Estudos mostram que fatores como má qualidade de vida, má alimentação, excesso de trabalho, entre outros, são os principais responsáveis por uma população tão doente assim. E outro fator responsável
pelo número crescente de doenças e mortes, é o uso excessivo de remédios farmacêuticos, né? As pessoas ficam dependentes desses remédios para aliviar a dor momentaneamente, que por sua vez corroboram para o surgimento de outras doenças. Eu achei interessante esses dois pontos que destacou aí na pesquisa e vale lembrar, né? Vale lembrar. Vamos tentar deixar aí o link para o site ou até mesmo o arquivo para você baixar, se for do seu interesse, tá bom? E no ponto 3 aí do capítulo 3, nós vamos falar que não há protocolos para a realização da cura, né? Então, achei interessante aqui que a revista traz, né, pessoas inescrupulosas com a intenção de extorquir a fé, ou mesmo uma versão contemporânea do farisaísmo. Criam complexas exigências, poxa vida, para que a cura de Deus aconteça sobre a vida daqueles que sofrem. Então nós precisamos tomar cuidado. Abrir os olhos dos nossos jovens, dos nossos irmãos, que não há protocolo para ser realizada uma cura. O que precisa para ser realizada uma cura é necessário termos fé. É necessário descobrir, conhecer, saber a respeito de que Jesus veio para curar, Jesus veio para aliviar, Jesus veio para salvar. Então, está disponível através da graça e não através de algo que você leve como oferta, algo que você tenha que fazer. Não está atrelado a isso. E sim está atrelado à sua fé. A sua fé é que vai fazer com que as montanhas se movam. Não é o protocolo, não é aquilo que determinado local pede que faça, não é nada disso. Não deixe de ser enganado por esse tipo de coisa. Seja uma pessoa como os bereanos, que olhavam as escrituras para ver o que Paulo falava, se era realmente aquilo ou não, né? E para finalizar então, eu quero trazer mais uma vez a respeito de Marcos 2, do 9 ao 11, que vai falar, né, a respeito do paralítico, né? Então olha como é que está escrito lá. Do 9 ao 11, diz assim: qual é mais fácil, né, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha só que interessante, né? Nós estamos vendo nessa história, no contexto de Marcos capítulo 2, Jesus ensinando ali os doutores da lei, os escribas, e acontece aquela situação em que os amigos abrem um buraco no teto, descem ali na cama o paralítico. Jesus vê a fé de seus amigos e uma coisa que Jesus faz que chamou a atenção de todos, daqueles que eram mais simples, acredito que falou, como assim? Jesus fala que estão perdoados os pecados do paralítico? O que ele está precisando é da cura. Mas Cristo está interessado em salvar a alma. A maior proposta de Jesus é a nossa salvação. É a nossa salvação. E aí os doutores pensam, mas como esse diz assim blasfêmias? Quem ele pensa que é? Porque é só Deus que pode perdoar pecado. E aí Jesus fala, o que é mais fácil dizer? É lógico que é mais fácil dizer que os teus pecados estão perdoados e pedir para que tirasse daí o paralítico. Mas Jesus não faz isso. Jesus fala assim, olha, para saber que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Para todos ali, Jesus disse, eu vim para curar, restabelecer o homem, tá? E agora, fazendo com que ele levante e ande, eu mostro para vocês algo que vocês em parte está certo. Somente Deus mesmo, e eu sou Deus, e eu tenho poder para
perdoar pecados. E eu mostrando e provando para vocês isso, ele está indo para sua casa da maneira, não como entrou, mas de uma maneira diferente. Chegou na minha presença de uma maneira e está saindo de outra maneira. Jesus não está preso a protocolo. O culto era de ensino, a reunião era de ensino, mas Jesus faz, independente da reunião em que estejamos. Se há alguém necessitado, Jesus atende a sua necessidade. É interessante que lá em Lucas capítulo 5, no verso 17, vai dizer que naquele momento o Espírito estava ali ungido, estava com a unção para curar. E aí acontece toda essa história. Então, Cristo não está, curando programado. Ele não faz isso. Ele cura a todo instante e nós o que precisamos é realmente de, como eu já falei, nos alicerçar na fé, numa fé bíblica, embasada na Escritura, de uma maneira correta onde Deus é glorificado, né? E não onde o homem é glorificado, de maneira nenhuma, onde o homem é visto, não, onde Deus é visto, como Deus é glorificado. Essa é a fé que nos faz crescer, essa é a fé que nos faz ter a esperança em que Cristo voltará e nos levará, né? Mas aqui, enquanto andamos por aqui, Jesus tem poder para transformar vidas, tirar pessoas das suas piores situações de saúde. Não importa se no corpo, não importa se na alma ou se na mente. Jesus tem poder para curar a todos aqueles que se achegam a Ele com fé. Amém? Meus queridos, eu quero desejar a todos vocês uma boa aula, que Deus os abençoe, que o Espírito Santo possa os levar da melhor maneira à condução dessa aula. Eu acredito que através dessa videoaula, desse momento que estamos aqui pensando um pouco juntos, possa abrir mais a sua mente, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus, e o Espírito Santo ele faz com que as coisas aconteçam da melhor maneira. Eu tenho fé, eu tenho a certeza de que você será enriquecido com essa aula e que você vai passar isso, transmitir aos seus alunos da melhor maneira possível. Tá bom? Então, finalizo aqui dizendo a você que não é inscrito no nosso canal, no Caped RP, se inscreva. Você que gostou do vídeo, que chegou até esse momento, deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe nas redes sociais, tá certo? Que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e que assim a palavra de Deus ela possa ser, né, ouvida em todos os cantos. Tá certo? E para fechar realmente, eu gostaria de deixar um versículo que está lá em Jeremias 17:14, que nos diz assim, olha só que expressão gloriosa. Cura-me, Senhor, e sararei. Não importa qual é a doença. Cura-me, Senhor, e sararei. Deus tem a cura, o Senhor tem a cura. E se Ele fizer, realmente seremos sarados. Salva-me e serei salvo. Aleluia. Salva-me, Senhor, e serei salvo. A tua salvação realmente é viva. A tua salvação verdadeira é verdadeira, né? E aí vem a expressão do adorador. Porque tu és o meu louvor. Amém? Então que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia.